E hoje é véspera da data importante para nós do município de Matão, que é o aniversário. Amanhã, dia 27, Matão vai completar 124 anos. E durante esse mês, a gente veio trazendo pessoas que falam um pouco dessa história do nosso município. E hoje o nosso convidado é o doutor, professor, historiador, Matuísque, Eduardo Matuísque, conhecido por nós. Tudo bem, Matuísque? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer ter aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite para falar um pouquinho da história das ruas da nossa cidade, do nome das ruas, Matuísque. Você que fez um livro, um trabalho muito importante e curioso, né? Todo mundo tem curiosidade. Como que surgiu essa ideia, Matuísque, de estudar e saber quem é aquelas pessoas que deu o nome da denominação das nossas ruas? Agradeço o convite, é sempre um privilégio voltar aqui à bancada do jornal, pessoal da TVM, o seu, da Erso. Em 2000, eu tinha a preocupação de escrever sobre os patronos das escolas de Matão. Em 2009, eu terminei um trabalho sobre a história do nome da minha rua. Justamente porque nem todo mundo se apega, e o nome da rua é a coisa que a gente mais usa, né? Inclusive para receber as cobranças que a gente recebe. Para receber uma carta. E como eu trabalhei com jornal durante 18 anos em Matão, nome de rua para mim sempre foi uma referência. E eu comecei a coletar informações, falei, eu vou escrever, se eu conseguir, né, uma pesquisa, para a gente saber um pouquinho de cada patrono de escola, que isso foi em 2000, e os nomes de ruas em 2009. E a gente acaba contando não só o nome, a história da pessoa, como a história da cidade, como você bem ressaltou, porque todo mundo tem. Eu acabei de ler a revista Max de agora, estão vendo aqui os ilustres personagens atuais, né? É isso que a gente faz. Porque se a gente não divulgar, não pesquisar e não multiplicar, daqui a um tempo a gente não vai saber quem foi o Eduardo Matuísque. Eu não quero ser nome de rua tão já, claro. Não pretendo. Esperamos. Mas a gente precisa contar a história, porque se a gente está aqui hoje, é porque muitas pessoas, os mais simples e os mais importantes, eu acredito que todos são importantes na história da cidade, escreveram cada um pouquinho, e para a gente chegar nessa Matão de 124 anos que a gente chegou. Então a minha vontade era socializar essa informação, porque essa informação ela existe. A comarca faz muito bem, com muita propriedade, nas suas revistas anuais, conta um pedacinho daquele ano. O que eu fiz na realidade foi recontar as histórias que já existiam e condensar numa obra, num livro, para que fosse fonte de pesquisa. E graças a Deus muitos alunos procuram, né? E o pessoal indica meu nome. É isso. Bem, Eduardo, tem 2 livros que você lançou, né? A gente falou do nome de rua, nome da minha rua, e também tem esse livro também que conta um pouco da história, para lembrar aí os professores, educadores, demais patronos do nosso município. Começa falando desse livro, como é que surgiu, o nome de algumas pessoas daquela época importante que fizeram parte do desenvolvimento de Matão, da parte cultural também. A preocupação principal, quem foi Dorival de Carvalho, que história que ele teve para Matão, da professora Clorita de Oliveira Penteado Martins, que foi uma desbravadora aí do escotismo em Matão, das bandeirantes, né? Diz que a professora Clorita participava muito das festas religiosas, né? Da Igreja Católica em Matão, estava sempre envolvida com a comunidade e, além de ajudar a fundar o escoteiro, a parte feminina, são as bandeirantes, ela é uma das idealizadoras da creche Santa Isabel, que existe até hoje, porque a preocupação de ter um local para as mães deixarem os filhos. O Dorival de Carvalho, conhecido como Jovita, teve cartório em Matão. E a gente pode citar, eu não vou lembrar de todos, tá? Mas no meu livro a gente pergunta, nesse primeiro que você mencionou, que chama Memorial da Educação, né? Não sei se o pessoal
Pode ver. Sim. É uma edição que a gente fez, acho que 1.200 exemplares em 2000 e distribuiu gratuitamente para todas as escolas de Matão. Nós não vendemos nosso livro. Nós socializamos nosso livro. Que legal, que legal. Né? Dona Cata. Dona Catarina Toledo Gerbes foi uma das primeiras professoras de Matão. A história dela se confunde com a história da cidade. Ela tinha tem foto, né, da época, que ela tinha uma escola mista em muitos anos atrás e ficou famosa por isso, porque na época a dificuldade, essas escolas eram todas pagas. Hoje a gente tem creche e escola municipal sustentada pela Constituição, pelo município. Na época não era assim, era tudo particular. Então alguns desbravadores, como a Dona Catarina, não sei se ela tem parente aqui, né? Ela era filha do engenheiro Dr. Ernesto Gertz, proprietária da primeira escola particular do Jardim da Infância da nossa cidade, que ia antecipando as escolas de hoje. Querendo manter, eu descobri uma coisa dela, né? Dona Catarina Gertz, querendo manter em Matão, com 2 T's, né, o texto, uma escola primária com o nome de Externato Gerdes, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, ao diretor, né, de ensino de São Paulo, que seja submetida a um exame para a sua habilitação. Então ela precisava pedir a habilitação para ser professora. E tem várias pessoas, Adelino Burdignon, Dorival de Carvalho, como eu já citei, Isidoro Groja, João Nones, que tem uma família grande em Matão, Inês da Silva Coelho, a Dona Erna Honorina Bambosi Rodrigues, Zilar Francislene, Aparecida Ragazzi Marcelani, Débora Rossini Inocêncio da Costa, Alcídio Gale, que tem nome numa creche aqui no Quarto Centenário, né? Família antiga de Matão, né? Os precursores de Matão, Zumira Prandi Grigoli do Turvo, são 69. Afonso Lemos é interessante, eu conto para os alunos do IMES, onde eu sou professor do direito há 10 anos. Onde hoje tem o Correio, a agência dos Correios, funcionou a primeira escola de Matão. Então aquela esquina, onde está o Correio hoje, reputo como o local da educação de Matão. Foi o Afonso Lemos, a Escola de Comércio, depois o Adelino. O Instituto Federal usou as instalações do Adelino, e depois, quando o Adelino foi para o prédio novo, o IMES está lá desde então. Então ali é a esquina do saber de Matão. É verdade. Né? E falo para os alunos também, tem um livro chamado Ateneu, de Raul Pompeia. Como todos os pais quisessem colocar seus filhos no Ateneu. Nós temos 30 escolas em Matão, não dá para todos estudar no Adelino, nem no José Inocêncio. Quem faz a escola é o aluno. Então você estudou na melhor escola, você tem que fazer daquela escola a melhor. E o livro conta justamente isso, que eles imaginavam que o saber estava impregnado na parede do Ateneu. E o que vai contando a história vai ver que naquela escola, como exemplo de outras, também tinha problemas. Então ele se desencanta com o Ateneu, que tinha um ensino muito rigoroso, mas que não era diferente por conta das pessoas. E eu cobro dos alunos isso. O ensino e a educação e o saber não está na parede. Está dentro de você que tem que procurar. Né? Então esse memorial da educação que a gente fez, você não perguntou do outro, mas eu já vou falar, porque eu fiz um resumo. Então, não satisfeito em contar 69, acho que, biografias, logicamente coletando dados do professor Azor, que foi um grande historiador, do professor Paulo Pavarini, que foi amigo meu também, do Januário Gropa, ou Gropa, que também acho que foi um dos primeiros a escrever sobre Matão. Eu quis também contar a história do nome da minha rua. E a gente finalizou em agosto de 2009, são 13 anos, fez 13 anos agora, 589 nomes de ruas. Claro que há 13 anos atrás
Isso hoje deve ter duplicado. Com certeza. Né? E a gente conseguiu pesquisar com parentes, com amigos e aquilo que a gente tinha nas fontes de pesquisas, 342 histórias, mas ficaram faltando ainda 200, quase 250, porque a gente não encontrou parente, não encontrou nada que falasse, porque eu não sei se vocês sabem, quem está nos assistindo e você, durante muito tempo na Câmara, não existia a obrigação de você justificar, colocar o nome de alguém como nome de rua. Tem uma lei do vereador Ademir Nogueira, não lembro de que ano, que passou a ser obrigatório, além de você escolher alguém, uma família, né, para homenagear, você tinha que contar uma história, justificar. Então, a partir desse momento, nós temos história. Mas, de um tempo para trás, não temos, de algumas pessoas. Quem conheceu a pessoa, na época que houve a homenagem, está justificado, né? Vamos pôr o nome de fulano, porque fez bem para Matão. Todo mundo da época que conviveu com aquela pessoa conhece. Mas a história não escreveu. Então, isso é uma grande dificuldade para a gente poder recontar, né? Porque a história já foi contada. E aí eu vou contar, já que você falou dos 27 anos de Matão, né? Dos 124 anos de Matão no dia 27, o seu Albertinho Benassi, que morou lá e usou inclusive o mesmo prédio do Carvalho Schutel, da farmácia Schutel, ele falava: Eduardo, por que tem a Avenida 28 de Agosto? Eu falei: seu Albertinho, até hoje eu não descobri. A lei que implantou o município foi no dia 27 de agosto de 1898. Às vezes as pessoas imaginavam, acredito que imaginaram, que ela ia ser publicada no outro dia, no Diário Oficial. E o outro dia seria dia 28. Eu acho que por isso acabou ficando essa homenagem a 28 de agosto, porque a gente não tem outra data nacional, regional ou no território, contando alguma coisa expressiva que teria acontecido. É legal você falar, porque tinha essa curiosidade mesmo, e tem até hoje, né? Porque você vê, Araraquara, e eu não consegui responder. Araraquara tem o 22 de agosto, sabe que é o aniversário do município. Tem o clube, né? Isso, tem o clube e tal. E Matão, 28 de agosto. Muitas pessoas já perguntaram a respeito disso. Por que tem 28? Qual a importância desse dia para o município? É muito importante você tocar nisso. Não tem referência. Eu pesquisei, se tivesse uma data nacional, alguma coisa assim, não tem. Mas, seu Bertinho, pode ser que eles imaginaram, declarou o município, né? A comarca, declarou como comarca. Aliás, era o objetivo do jornal, a comarca, né? Muito bem ressaltada recentemente, que virou patrimônio. Sim. Já é patrimônio nosso há muito tempo. Só precisou ser homologada pelas palavras do vereador Paulo Bernardi, né? Doutor Paulo. Que, quantas vezes eu me servi das revistas da comarca na biblioteca, né? A dona Silvia sempre falava: tem um rapaz pedindo as revistas, porque eles não emprestam as revistas. Quem que está pedindo? É o Eduardo. Pode emprestar, que ele devolve. Porque toda vez que eu fiz pesquisa, eu levei as revistas para casa. Então, se não tem a comarca que conta a nossa história, se não tem as pessoas que se preocupam com isso, não estaria aqui. Não teria o livro. Não teria socializado essas informações, né? Vamos falar de um importante. Você é importante, eu sou importante, vocês são importantes. O Carlos Leôncio Magalhães, conhecido como Nhonhô Magalhães. Diz que esse cara era um verdadeiro Midas. Onde ele punha a mão, virava dinheiro, virava ouro, né? Um agricultor de mão cheia. Na época, em 1924, logicamente que nenhum de nós tinha nascido, né? Ele vendeu a fazenda do Cambuí com 30 mil alqueires, um café, produzido já para colher, pastarias e mata virgens, vendendo por 20 mil contos de réis, o maior cheque feito e pago na história da República. Então Matão ficou famosa por conta disso. Ele simplesmente falou: eu vendo, vendeu, né? Urbano Pereira de Aguiar, tem nome lá perto do cemitério. Quem foi o seu Urbano? A pessoa simples. Em companhia de Antônio da Silva Coelho, eles mediram as ruas do centro da cidade, 10 alqueires, com varas de sapuva, corda e laços de couro, para delimitar o quadrilátero central da igreja
do centro, né? Senhor Bom Jesus, que foi doado para a igreja, né? Esse terreno, essa área foi comprada do Inocêncio da Costa, José Inocêncio da Costa, por um grupo de pessoas que queriam fundar um município, e doado para a Mitra Diocesana, que aí virou rua, ela vendeu, a cidade cresceu e a gente está aqui por conta dessas pessoas. Vou contar de um que talvez você nunca tenha ouvido falar. Quem mora no Santa Rosa, tem uma rua lá chama Durval de Souza. Esse cara foi ator, comediante, lá para a época, nos anos 70. Ele trabalhou com Golias, Renato Aragão, Bolinha, Blota Júnior, Anquito, Consuelo Leandro, Manuel da Nóbrega. Recebeu o troféu Roquete Pinto por 5 vezes. Morreu com 50 e poucos anos. E também trabalhou com o Chico Anísio. E ele esteve aqui em Matão e deu uma entrevista em 76 para a comarca, contando que onde ele ia, onde ele conversava com as pessoas tinham ele como de Matão. Como é que tá Matão? Então ele falava, tá tudo bem. Fui lá, visitei. Ele vinha poucas vezes aqui. É uma figura ilustre para nós, né? Durval de Souza. Durval de Souza. Bem, falando assim, quando a gente fala alguns nomes de rua, a gente imagina que foi morador de Matão, que, né, a maioria, tem uma ligação. Tem alguma ligação. É importante saber, Durval de Souza, eu imaginava que poderia ser algum ilustre morador de Matão da época. É bom saber que realmente não é. Tem alguns nomes de rua. Antigamente, né, pelo pouco que acompanhei na Câmara Municipal de Matão, quem dava nome de rua era o executivo. Depois, com o tempo, que foi passando para o legislativo poder conceder os nomes de ruas, como é até hoje. E a importância que tem do nome de rua, porque se você não tiver um nome de rua, você não tem CEP, você não tem correspondência na sua casa, você não tem ligação de energia nem de água. Então a importância do nome de rua, né, professor? Sim, total. Perdão, continua a história. Citrosuco, não poderia deixar de falar, né? Carl Fischer, alemão. A gente sempre tem dificuldade para falar, o Ludwig X, alemão também, fundadores da Citrosuco Paulista. Conta a lenda que o Carl Fischer estava no salão de barbeiro quando ouviu que tinha ocorrido uma geada das laranjas da Flórida em 1930. Veio do Rio para São Paulo, Limeira, Araraquara e região, comprou todas as laranjas que podia, embalava ela em cestos de vime, com papel de seda e exportava para a Europa. Ficou rico. Tempos depois, também indo muito para os Estados Unidos, aí já é o Ludwig, a história do Ludwig X, contada pelo Félix Urquiza, que fez um livro, chama É Assim e Ponto. Que foi diretor da Citrosuco. Foi. E companheiro deles, né? Eles estavam na região, já tinha a fábrica de Limeira, procurando uma cidade para instalar o segundo packing house da Citrosuco. Choveu e eles dormiram em Matão. A chuva abençoada, eles acordaram de manhã. Quer saber? Vamos construir a fábrica aqui. Aí foram falar com o prefeito da época, o Antônio Artimonte, e com o seu Raul Caparelli, que eu tive o orgulho, inclusive, de conhecer, que era o presidente da Câmara. Aí escolheram 2, 3 terrenos, a prefeitura mostrou, tem esse, aquele, né? Uma empresa daquele tamanho, não era daquele tamanho ainda, né? Escolheram o local mais longe de Matão, lá no fim da rua João Pessoa, porque para frente tinha só cemitério, não tinha mais nada ali. Isso foi em 63, quer dizer, 60 anos, né? Eu nasci em 61. O terreno foi doado pela prefeitura, a fábrica foi construída em 6 meses e passou a operar e exportou naquele ano 1.000 toneladas de suco de laranja. O resto é história, né? Mas dele tem outra. Como ele ia muito, tanto o Ludwig como o Carl Fischer, para a Europa, parece que tinha uma época lá que o pessoal começou a comprar uma laranja que descascava com a mão. Seria mexerica. E ele começou a se preocupar com a laranja nossa, que a gente mandava só laranja in natura. Ele voltou para cá, chamou, ela fez uma reunião, falou, olha pessoal, esse negócio de laranja in natura acho que vai acabar. Vamos espremer a laranja e mandar em forma de suco. Tá aí. A visão
de um cara alemão, né? Dois, né? E um que é da região, o Urquiza, que é matonense, que construiu um império, né? Recentemente, nessa semana, morreu o Cutrale, que sempre disputou com a Citrosuco. Cada ano é uma que é a maior exportadora do mundo de laranja, e é uma disputa saudável, inclusive, porque nós estamos falando de laranja, ela é saudável, dessas pessoas empreendedoras que geram emprego, renda, valor adicionado para o município, que a gente não pode negar. E não sei se é meu tempo, se não me deu meu tempo, né? Atílio de Bonito. Família de Bonito é grande aqui em Matão. Isso aqui vem do Luiz Francisco Fernandes, o Pelanca, o qual manda um abraço se ele estiver assistindo. Eu peguei dele. O Atílio de Bonito era assessor do Laertão. Política. Saudoso prefeito de Matão. Muito festejado também pelo o crédito que ele dava ao funcionário e a simplicidade que ele tinha em tratar as pessoas, né? Diz que eles estavam fazendo, como a gente sempre faz na campanha, corpo a corpo, lá no Santa Rosa. E parece que o Laertão tinha já informado aos moradores que era obrigação dele, ele ia cumprir, a colocar o asfalto nas ruas. E aí um dos moradores, né, o Atílio, depois foi visitar, fazia aquele segundo momento, né, para confirmar o voto, digamos assim. E o morador falou: Atílio, eu estou preocupado com essa promessa do Laertão. Eu estou pagando o terreno, estou pagando o lote, pagando o material de construção para construir minha casa. Eu não vou ter dinheiro para pagar o asfalto. Ele falava o jeito dele, vá, negon. O Laertão só fala que vai fazer, mas não vai fazer nada, não. Pode votar nele mesmo, para não perder o voto. Então, para cada um, esse Atílio de Bonito é uma caricatura da história de Matão. Ele não perdia o voto. Então, quando o cara falou, mas é uma coisa que eu quero, o asfalto, mas não vou ter como pagar. Não, ele só fala que faz. Pode votar nele, eu estou garantindo, ele não vai fazer, não. Então, ele desmerecia a proposta para ganhar o voto. E do Aldo Gorgatti, que é patrono da Câmara Municipal, sim. Curiosidade do casamento dele, né, na época, né, na hora do casamento, teve um estrondo em Matão, e os convidados dentro da igreja do centro imaginaram que a torre da igreja estava caindo. Estava todo mundo para fora e descobriram que tinha ocorrido um incêndio no vagão lá embaixo, a Castro Alves, que o trem estava carregado de fogos de artifício. Então foi como se fosse para comemorar o casamento dele. Com o susto, segundo a revista Comarca, o padre se esqueceu de registrar o casamento. Que casou, não casou, foi embora todo mundo. E ele só veio, né, o Aldo Gorgatti, só veio descobrir isso quando ele foi batizar o seu primeiro filho, o Luiz Geraldo. Que é, né, do casamento. Mas que casamento? Aí que foram descobrir que não tinha confirmado o casamento, logicamente. Depois foi contado pela própria família. E do Carbar Schutel, já que a gente está falando de Matão, do 124, farmacêutico, que nasceu em família católica, que já adulto se converteu-se ao espiritismo, criador, né, do Centro Espírita Amantes da Pobreza, em 1905, é conhecido como bandeirante do espiritismo, fundou o jornal Clarim, que até hoje circula, e a RI, que é a Revista Internacional do Espiritismo, considerado o propulsor do progresso de Matão, e o primeiro intendente do município, que era o cargo de prefeito, eleito por 5 votos em 1899. Né? Ele foi eleito o primeiro prefeito, e o capitão Teófilo Dias de Toledo, que tem nome também de rua, aqui na Santa Cruz, foi o primeiro presidente da Câmara. Os dois foram eleitos com 5 votos. Olha que maravilha, né? Carbachute não recebia salário. Ele se dedicava à farmácia, aos pobres, como a gente sabe a história dele, e ia várias vezes para Araraquara no lombo de burro, acho que levava uns 3 dias para chegar lá e voltar, né? Para conquistar as coisas para Matão. E do Padre Nelson, para finalizar. Padre Nelson Romão, uma história totalmente ligada à religião e ligada à preocupação da comunidade, que na época aqui, Adalberto,
tinham 6.000 famílias na área rural e 2.000 na área urbana. O Padre Nelson ficava mais na área rural do que na urbana. Poucas pessoas aqui. Então ele fazia muitos encontros lá. E o Padre Nelson, na época, foi o primeiro que inaugurou uma creche rural no Brasil. O tanto que tinha de crianças na fazenda dos ingleses, né? Que a gente sabe a história de Matão. E ele ia com o jipinho dele 4 vezes por semana para fazer catequese e reuniões e missa e tudo mais. Então Matão tinha uma realidade que é totalmente diversa da de hoje. Isso que faz a gente se preocupar em saber quem foram essas pessoas. É claro que tem muito mais, mas aí fica a curiosidade. Repassei para você em PDF os 2 livros. Te agradeço. Repassei, inclusive mandei para a comarca também, mandei para a prefeitura, porque em 2009, 2010, o vereador Ademir de Souza falou, eu vou tombar o seu livro. Falei, mas nem terminei de escrever, você vai tombar? Falei, não, vou tombar como patrimônio histórico. Eu só vou acrescentar a história do Padre Nelson, quando você fala desse jipe, eu andei nesse jipe você do tá Padre brincando. Nelson. A primeira... Tá vendo quando você pega uma pessoa experiente? Né? Aqui em Matão, eu fiquei na creche Santa Isabel, que tem mais de 50 anos. Sim. E o Padre Nelson era frequentador dessa creche. Sempre de batina, tá? Sempre de batina, todo o tempo a gente via o Padre Nelson de batina. E ele ia sempre na creche. E levava a gente para dar volta com esse jipe durante a cidade. Tá? Fora isso, as balas que ele levavam para a gente sempre adorou isso quando criança, né? Muito tempo atrás. Então, quando você falou do jipe, eu Você lembrou? Lembrei dessa época. Testemunho ocular Com certeza. da história. Que gostoso, né? Poxa vida. Olha, É isso. Tinha, evidentemente, que o livro traz outros nomes e a tua memória aí poderia lembrar deles. O tempo aqui não permite, mas acho que deu uma amostra bem, Sim. bem importante aí e curiosa, né? De muita gente que, por isso que chama tal nome, tal. Então, as professoras instigam os alunos. Não. Essa época é legal. Eu fui uma vez no COC, uns 3 anos atrás, conversar com os alunos para contar a história, acho que do José Inocêncio. A primeira pergunta que eu fiz, alunos de 2º ano, 1º ano, quantos anos o Matão está fazendo de aniversário? Todos eles, 100 e tantos anos. Então as professoras já tinham preparado os alunos, que às vezes uma pessoa adulta às vezes não lembra. A gente mesmo todo ano, quantos anos será que o Matão está fazendo mesmo? Aí vocês começam a falar, 124, a gente não esquece. Os alunos na hora. Então eu vi que as professoras que têm essa preocupação, que contar a história é a coisa mais gostosa que tem. E a nossa história. E o adulto é a minha, gosta. sua. O adulto também gosta. Sim, claro. Então essa é uma literatura que é um acervo, né? Não por acaso, eu acho que o Ademir fez muito bem na época. Porque... Tombou, ele falou, vou tombar. Porque eu ainda acho que estamos devendo muito nessa área da história de Matão, né? Sim. O acervo da história de Matão está ainda muito de novo, hein? Parece que quem tem peças desse acervo, tem conhecimento da história, a gente pensa coletivamente, ou seja, pensa assim, todo mundo precisava saber disso, que eu sei. Mas a gente não age coletivamente. A gente precisava reunir isso. É uma coisa que agora que eu tenho notado um pouco disso, a gente precisa fazer uma autoanálise, né? Porque esses dias todos, com essa movimentação de insegurança toda aí, eu passei a ver que todo mundo quer a mesma coisa. Sim. A paz, o sossego. Primeiro que querem ser felizes, né? Todos nós. Né? Só que eu vi assim, a Câmara faz aqui, a Prefeitura faz lá, uma entidade faz lá, outra faz não sei aonde, tudo isolado. Não, nós precisamos juntar isso tudo aí, ué. E quando você começa a contar essa história, a gente pensa no acervo da história de Matão, a gente vê que está tudo estratificado, não pode. Como se fosse meu, e o outro como se fosse dele. Em São Paulo, eu não sei se ainda tem, o Museu da Imagem e do Som. Tem. O que eles faziam, ou fazem? Senta a pessoa lá, conta a história que você sabe. Lógico que vai ter muita mentira, vai ter causos, né? Mas a pessoa vai retratar uma parte da história. Aí senta o Adalberto, fala que sentou no jipe do Padre Nelson. Vem o outro que foi coroinha, vem outro. Você começa, tá fragmentado. Você começa a juntar. Eu já pensei nisso, mas a gente precisa do apoio para reunir foto, textos, que tem muito texto ainda que a gente não sabe. A comarca é um extrato disso. O que eu fiz, uma pesquisa, é um extrato, mas tem muito mais. E aí, quando você conversa com as pessoas, né,
Ah, eu sei da história e tal, então. Precisa alguém. A pessoa morre e leva com ela. E a gente perde. Por várias razões, né? Mas eu acho que quem deixou essa história contada e pesquisada, eu acho que são pessoas que efetivamente pensaram no coletivo e agiram no coletivo. Vou lembrar aqui do Dr. Adail, como outros tantos também fizeram. Mas Sim. muitos partiram e levaram consigo as histórias. Se não formalizou, não escreveu, acabou. O Adalberto trabalhou na Câmara, ele sabe. O acervo que tem na Câmara. Sim. O acervo que tem na Prefeitura, no arquivo, de desenhos feitos à mão das casas de Matão. Papel vegetal, isso precisa ser digitalizado. Na época eu falei pro Chico, é um dinheiro muito grande para fazer isso, mas a história de Matão tá ali, tá escrito a caneta de pena, sabe? Aquela coisa que não tem mais hoje. O cara senta no computador, faz o 3D, né? Então, histórias lindas. Quem não conhece o passado, como é que é? Tende a repetir os erros do passado no presente, ou então está despreparado para o futuro. Pro futuro. É isso aí. Olha, foi muito bom, porque a gente queria marcar o aniversário de Matão a partir de entrevistas. Não deu para entrevistar todos, tem mais pessoas interessadas nessa história, mas pelo menos alguns deles nós trouxemos o programa como forma de reverenciar a nossa cidade. E nessa véspera do aniversário, com o Matuís, que é autor do livro, né, que conta a história daquelas pessoas que denominam hoje ruas pelas quais você passa e que a gente sabe onde é, mas não sabe quem não foi. Sabe o que fez, né? E nem o que fez para merecer. Cada história interessante. Né? Não, Sim, tem. É Um pedacinho, né? Um pedacinho de... Muito bom, Matuís. Obrigado pelo Obrigado você, Darcio. Obrigado, Adalberto.